Olá, seja bem-vindo ao programa Fala Doutor. Aqui trazemos informações, curiosidades e tendências com especialistas diretamente de diversas áreas da medicina. O nosso convidado hoje é um convidado muito especial, formado pela primeira turma de medicina da Faceres. Dr. Francis França, seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado por participar com a gente. Gabriela, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um prazer aí falar um pouquinho da nossa especialidade, da trajetória. E divulgar para o pessoal aí que tem um pouquinho de curiosidade, em saber. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutor, só para a gente introduzir aqui, começar a nossa conversa, o Dr. Francis é ortopedista, formado pela primeira turma de medicina aqui da Faceres, especialista em cirurgia do joelho e atua como chefe do departamento médico do Mirassol Futebol Clube. Doutor, eu vou começar um pouquinho relembrando, a sua carreira. Hoje já é médico especialista, atua aí como chefe do departamento de medicina do Mirassol Futebol Clube. Fala um pouquinho da sua formação aqui na Faceres, Conta um pouquinho como foi sua formação, primeira turma, que formou em 2018, e o que te motivou a escolha pela ortopedia e traumatologia? Como você mesmo disse, é um orgulho, fazer parte aqui da primeira turma da casa, é uma honra voltar aqui e relembrar, reviver aí alguns bons momentos aí durante esses 6 anos. Fiz toda a minha graduação aqui na casa, aqui na Faceres. Passamos aí ao longo dos 6 anos diversas histórias, muito aprendizado, muitas amizades, e acho que isso contribuiu muito aí para a minha formação. Eu lembro muito bem aí que a gente chega ali meados do 2º, 3º ano, a gente começa a ter um pouquinho ali de contato com ortopedia, mesmo aquele contato superficial, apesar que na faculdade em si, as outras áreas elas são bem mais divulgadas do que a própria ortopedia em si, o nosso contato era um contato mínimo, mas é algo que sempre me chamou, me despertou a atenção. Eu até brinco, falo que algumas outras áreas que a gente passou, algumas outras especialidades, como cardiologia, é algo que encantava, a própria clínica médica, que você chegava, estava ali no dia a dia, sabendo um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais ali das doenças, do manejo ali, do tratamento de algumas delas, mas eu acho que a ortopedia foi onde picou ali, aquele bichinho que picou. E fez ali durante os 6 anos ali a gente olhar com a visão diferente e alguns atrativos. Acho que lembro bem quando a gente ia para a parte hospitalar e acabava tendo ali aquele contato com a cirurgia, com a ortopedia, com trauma em si, Então, às vezes isso aí me despertava um pouco mais de curiosidade e acabava assim brilhando um pouquinho mais os meus olhos, E eu me imagino assim que além disso, que me fez escolher optar pela ortopedia, pela especialidade em si, eu acho que a minha proximidade com o esporte, eu acho que foi sem dúvida nenhuma fundamental aí pela escolha na ortopedia e na traumatologia. Doutor, você já terminou a residência, fez especialização, e que você contasse para quem está assistindo, tem interesse em seguir nessa área ou tem curiosidade também, como que é o dia a dia do especialista ortopedista? O nosso dia a dia ele requer bastante dedicação, Então o dia a dia nosso ele começa, eu costumo falar, começa muito cedo. Então muitas das vezes às 6 da manhã a gente já está ali no hospital, na enfermaria, evoluindo pacientes, ou até mesmo iniciando cirurgias, Cirurgias, muitas vezes a gente gosta sempre de marcar cirurgias no início da manhã, aquela primeira cirurgia às 7 da manhã, para logo em seguida, quando as cirurgias acabam, a gente se divide aí entre consultório, ambulatório, e até mesmo aí chegando a algumas atividades e em clube de futebol. Então, basicamente, o nosso dia a dia ele é dividido ali na parte hospitalar, em evolução de pacientes, em enfermaria, centro cirúrgico, Depois a parte ambulatorial, as consultas, consultório, clínica e, eventualmente, aí, no meu caso específico, no clube de futebol. Então, ele acaba sendo a rotina aí a minha rotina do dia a dia aí como ortopedista. Doutora, a residência de ortopedia tem acesso direto, Não tem necessidade de fazer uma outra residência antes para poder exercer a residência na ortopedia. Exatamente, é uma especialidade que tem um acesso direto. Então nós não precisamos de pré-requisito, para cursar ortopedia.
E a duração da nossa especialidade, da nossa residência, ela dura 3 anos, né? Então a gente passa aí por essa etapa e ao fim do 3º ano, aí nós estamos aptos ou não para prestar a prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ao final da residência, dos 3 anos de residência. Tá certo, doutor. E imagino que hoje em dia, né, a tecnologia está muito em alta, a gente tem muitas ferramentas. Na ortopedia não é diferente, né? Acho que a tecnologia é uma super aliada para quem trabalha nessa área. Ah, sim, a ortopedia, assim, ao longo dos anos tem avançado bastante, não diferente da medicina e de outras áreas, mas a tecnologia tem invadido, sim, a ortopedia, a especialidade. Nota-se que até recentemente aí a gente tem visto a robótica é uma das áreas que tem ganhado força, principalmente na especialidade do quadril, do joelho, né, e tem facilitado aí bastante a vida nossa, dos cirurgiões, dos ortopedistas e traumatologistas. Doutor, agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho, né? Falamos brevemente sobre a ortopedia. Você se especializou em lesões do joelho, né? Como que é essa especialização? Como que surgiu essa vontade sua de seguir nessa parte aí do corpo humano? Durante a residência ali, né, durante os 3 anos da residência de ortopedia e traumatologia, nós vamos tendo contato com outras áreas, né, que a gente chama das subespecialidades ali da ortopedia. E sempre me chamou muita atenção a cirurgia do joelho. Né? Como eu disse anteriormente, eu sempre tive uma ligação forte com o esporte e que me motiva a escolher ortopedia e durante a residência, a cirurgia do joelho, acho que por estar muito envolvido ali também com o futebol, que é algo que eu sempre gostei, e isso acabou me motivando a escolher a cirurgia do joelho. Ao final da residência da ortopedia, eu acabo fazendo a subespecialização em cirurgia do joelho, faço mais 1 ano e estou aí fazendo o que eu gosto, né, e na área que eu gosto. Bom, seguindo agora, né, dessa deixa, você fazendo o que gosta, na área que gosta, o doutor Francisco comentou que antes da gente começar, sempre gostou de esporte, né, doutor? Principalmente do futebol, e hoje em dia você fala que trabalha, manda o seu trabalho, né? Chefe do Departamento Médico do Mirassol Futebol Clube. Um time aqui da região de São José do Rio Preto, né? Que recentemente conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e agora em 2025 completa 100 anos, né, de história do time. Queria que você contasse, né, como que é atuar como médico de um clube profissional como o Mirassol Futebol Clube. Um time muito querido aqui pela região de São José do Rio Preto. É um prazer, uma satisfação enorme a gente fazer parte de um momento único do clube, né? Como você mesmo disse, nós conquistamos agora o nosso acesso à Série A no ano do nosso centenário, né? Então isso é bem gratificante. É uma rotina um pouco corrida, mas gostosa de se desempenhar, porque nós nos desdobramos aí entre treinamentos, jogos, viagens, né? Então isso acaba tomando o tempo, né? Ocupando o nosso tempo. Mas é algo bem gratificante, principalmente no Mirassol. O Mirassol é um clube que tem uma estrutura ímpar. E nós estamos aí hoje, talvez, arrisco dizer, nas 10 maiores estruturas do Brasil. E voltando para a minha parte, voltando para a nossa parte aí do departamento médico, nós somos um dos melhores departamentos médicos do Brasil, equipado com tecnologia de ponta, com estrutura invejável aí a nível de Brasil e a nível aí mundial. Cara, inclusive, quem não conhece, né, puder conhecer o CT do Mirassol, é um lugar muito avançado, né, bem estruturado, é muito interessante mesmo. A gente tem um time aqui na região, não é à toa, né, que está conquistando tantos títulos aí. Doutor, fala um pouquinho do teu dia a dia, né, como médico de um time de futebol. Como, imagino que tem bastante lesão, né, a gente vê casos de lesões, né, com jogadores. Quais as mais frequentes que o doutor trata? Sim, o nosso dia a dia, nós trabalhamos muito, principalmente ali no dia a dia, com a prevenção da lesão. Então esse é o nosso grande objetivo ali. Logicamente que dentro do departamento nós temos vários outros profissionais, é uma equipe multidisciplinar, né, que eu tenho ali fisioterapeutas, tenho nutricionista, tenho preparadores físicos, né, tenho fisiologistas, temos psicólogos, então é uma equipe multidisciplinar. E tudo isso, todo esse trabalho em equipe, eu costumo dizer, é o sucesso nosso na prevenção das lesões e também no tratamento das lesões.
Então, no nosso dia a dia, quais são as lesões mais comuns? A lesão mais comum do futebol são as lesões musculares, e principalmente lesões em posterior de coxa, que a gente chama lesões dos isquiotibiais, né? Então, essa é uma lesão muito comum. Saindo um pouquinho das lesões musculares, a gente trata também lesões do tornozelo, lesões do pé, lesões do joelho. Então, esse é o número maior de lesões que tem no futebol, no nosso esporte específico, né? Certo, doutor. Bom, a gente sabe que no mundo de campeonato, né, a gente tem um tempo curto, né, para tratar lesão, sempre prevenindo, mas quando acontece é um tempo curto para tratar, para já ter o atleta com a performance 100% já, né? Como que manter esse alto rendimento dos atletas, né, ao longo de uma temporada e minimizar esse risco de lesões? Como que é feito? O senhor falou da prevenção, mas como que a gente pode, o doutor pode falar a respeito de minimizar mesmo isso na prática? Como que é feito com o Mirassol? Como eu disse, a prevenção é o nosso foco, né? Então, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para conseguir ter sucesso, ter performance do atleta. E realmente, o atleta, quando ele entra no departamento médico, o nosso principal objetivo é recuperá-lo, né, no menor tempo possível, utilizando as tecnologias que nós temos, né, que são bastante ali no clube, no nosso departamento, e para que ele volte e performe 100% e muito próximo do que ele estava antes de acontecer a lesão. Então, hoje em dia nós temos no futebol, o futebol é muito tecnológico, moderno também. Então, nós temos muitos marcadores que a gente consegue ali, até mesmo detectar uma prevenção de lesão. Então, um atleta que ele acusa um índice aumentado ali de lesão, por tecnologia a gente consegue mensurar isso hoje. Nós temos tecnologia para isso, e aí a gente consegue colocar esse atleta nosso em um patamar onde a gente consegue demonstrar para toda a comissão, para todo o nosso departamento, que esse atleta ele tem um risco aumentado de lesão ou não. A partir do momento que esse atleta ele não tem um risco aumentado de lesão, ele está apto ali para desenvolver as atividades do dia a dia, então ele vai para os treinamentos, e aí eventualmente pode ser que aconteça, e acontece bastante no futebol, não tem como, né? O futebol é muito competitivo hoje em dia, muito intenso, então o índice de lesão ele tem até aumentado. Então isso acontece. Quando acontece essa lesão, nós trazemos ele aqui para dentro do departamento, utilizando as nossas tecnologias. Hoje em dia a fisioterapia é muito avançada também nessa parte, então auxilia a gente nesse tratamento. E aí nós vamos acompanhando o dia a dia dele. É um trabalho às vezes assim que para o atleta em si é ruim, é chato estar ali dentro, mas a gente tem que demonstrar para ele que é importante esse tratamento, é importante ele sair dali 100% recuperado para conseguir performar no seu retorno ao campo. Eu imagino que com uma equipe dessa, equipe multidisciplinar, equipamentos altamente tecnológicos, né, até perguntar de tempo, mas cada caso é um caso, né, doutor? Então, assim, e vocês têm que trabalhar com prazos também, né? Às vezes tem uma partida muito específica que precisa daquele jogador, aí consegue acelerar. Como que funciona, assim, dentro do time? Até curioso e engraçado a sua pergunta, porque muitas das vezes, sempre quando chega pra gente, um atleta chegou, e nós vamos comunicar o atleta, a comissão técnica, a diretoria em si. Olha, o atleta está lesionado, a segunda pergunta que eles fazem é quando ele volta, né? Então isso é até curioso. E a gente sabe que as lesões, elas, por mais que elas se repetem, é muito individualizado. Então nós não conseguimos às vezes precisar, né, quando será o retorno dele, até porque cada um reage de uma forma, cada atleta ele tem uma resposta diferente. Mas nós temos ali dentro do nosso dia a dia, nós temos estratégias, ferramentas ali que mensuram a média do tempo que esse atleta pode ficar parado. Então a gente tem mais ou menos uma expectativa, e essa expectativa a gente repassa tanto para o atleta quanto para a comissão técnica, até para eles fazerem a sua programação ali durante, né, esse período que o atleta ele está em tratamento ali no departamento médico. Muito bom. Então, sobre tempo, é o que você mesmo disse, talvez é muito individual.
Um atleta que sofre uma lesão muscular, ele tem um tempo de retorno, dependendo do tipo da lesão muscular, da graduação dessa lesão. Um atleta que ele sofre uma lesão de joelho, então ele tem um outro tipo de tratamento. Depende muito se o tratamento ele é conservador, muitas vezes o tratamento é cirúrgico, então isso influencia no tempo de retorno desse atleta aos campos. Doutor, bom, baseado, né, em todas essas tecnologia, os profissionais cada vez mais habilitados e capacitados, né, como que o doutor enxerga o futuro da ortopedia e também dentro da parte do seu mundo, né, da parte da medicina esportiva, o ortopedista que atua dentro do esporte? Nossa, eu vejo um avanço assim, no futuro promissor. A especialidade ela é muito promissora. Hoje em dia a gente até comenta assim, entre nós, ortopedistas, da quantidade de ortopedistas que nós temos no Brasil, da nossa sociedade ali, que é um número até um pouquinho elevado, mas assim, é um mercado muito promissor. Quando a gente se fala assim, da ortopedia, a gente tem que sempre lembrar da ortopedia e a traumatologia, né? Porque essa sim é a especialidade, essa é a residência. E muitas vezes, assim, não somente na ortopedia, a própria traumatologia tem aumentado bastante os casos. Vamos lá imaginar, hoje em dia no trauma, acidentes automobilísticos, é algo que tem aumentado bastante. Então, consequentemente, isso interfere no aumento de casos que nós tratamos ali dentro da nossa especialidade, né? Às vezes, lesões, fraturas, o trauma que se tem no dia a dia aí de acidentes automobilísticos. Hoje em dia, a população, ela cada dia mais, a expectativa de vida nossa tem aumentado, ela tem envelhecido, tem vivido mais. Então, com isso, aumenta um pouco mais as lesões. Então, isso tem influência diretamente dentro da nossa especialidade. Então, eu vejo um mercado muito promissor, principalmente aí o que a gente falou com os avanços, com as tecnologias que tem disponível, né, que hoje em dia a medicina tem avançado bastante e na ortopedia não ficou diferente. Então, a gente vê tratamentos aí cada vez minimamente invasivos, né, terapias celulares, a gente vê a robótica que invadiu o nosso meio aqui. Então, eu acho que com certeza aí os próximos 20, 25 anos aí a especialidade ela vai ser bem promissora. Doutor, foi ótimo ter que conhecer um pouquinho da sua trajetória, né, falar um pouquinho sobre a sua especialidade. E para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem sonha em seguir a carreira médica, especialmente na área da ortopedia e até na área esportiva, como o doutor atua. Na minha opinião, eu costumo falar, sou até meio suspeito para isso, mas é uma carreira fantástica. Então, quem está pensando, quem está em dúvida aí em seguir a carreira da medicina, em seguir a carreira da ortopedia, é uma área que exige muita dedicação, esforço, mas com certeza você vai ser recompensado. Então, ter disponibilidade, ter foco, durante a sua formação, fazer uma carreira ética, né? Isso daí, com certeza, são pilares que vai impactar no seu sucesso, vai impactar no resultado final. E não tenho dúvida que é uma área fantástica e promissora. Certo, doutor, muito obrigado por participar aqui do Fala Doutor com a gente. Eu que agradeço novamente o convite e estou à disposição. Obrigada. Bom, o Fala Doutor termina por aqui. Nos vemos numa próxima edição com mais informações de outra especialidade da medicina. Até lá!